A conta da Globo chegou. A emissora hoje teve uma queda de 30% no seu lucro líquido e depende de 70% de publicidade para poder se manter. A receita líquida dela foi de cerca de 18,3 bilhões, mas esse crescimento ele só ocorreu porque ela comprou essa empresa de publicidade. Sem essa aquisição, a receita ficaria próxima de 16,7 bilhões, sinal de avanço orgânico fraco. O ponto mais alarmante é a dependência de publicidade, de 70% da sua receita vem dessas publicidades. Isso significa que a própria emissora, o próprio grupo não consegue mais vender tão bem os seus produtos e depende da sessão de horário comercial na sua programação para poder conseguir pagar as contas. Se continuar assim, daqui a pouco vai estar igual a Rede TV, que é uma propaganda a cada 5 minutos dentro dos programas, não no horário comercial. Outra coisa, a emissora que depende de 70% de anúncio de publicidade, ela não tem mais autonomia sobre a sua linha editorial. Ela publica o que os seus anunciantes mandam. E contribuíram para este resultado a queda das assinaturas da TV por assinatura, além do baixo lucro de retorno que ela tem com o Globoplay. O caixa da emissora encolheu 30%. Diante do avanço das redes sociais, a sua audiência teve uma queda brusca e hoje ela não consegue mais manter a hegemonia das narrativas. Ela já não tem mais tanto poder para definir a opinião da população brasileira. É óbvio que ela não está à beira da falência, ela está apenas num ramo de negócio que ainda não se adaptou às mudanças tecnológicas. E um exemplo de que a Globo não possui mais a capacidade de comandar as narrativas é o clássico pedido de desculpa da Andréa Sadi por conta daquele PowerPoint mentiroso e criminoso que foi exibido no programa dela. E depois de tanto apanhar nas redes sociais por conta desse PowerPoint, o clima da Globo News é um clima de terror e demissões irão acontecer. Segundo o site Notícias da TV, a direção da emissora decidiu demitir profissionais envolvidos na produção do conteúdo, embora ainda avalie o momento certo para oficializar esses desligamentos. A medida deve atingir editores responsáveis pela elaboração e aprovação da peça exibida. Eles excluíram o PowerPoint da versão exibida na Globoplay. Segundo esse mesmo site, a Andréa Sadi não teria participado da produção dessa arte e teria tido contato com ela apenas ao vivo na hora do programa. Dizem que ela estava num evento no turno da manhã, que foi o turno onde foi preparada, produzida essa arte. Mas parece que mesmo com esses prejuízos financeiros e prejuízos à sua imagem, a Globo insiste em permanecer no erro. O Jornal Nacional exibiu essa semana uma matéria explicando sobre a quantia de dinheiro alta que o Fabiano Zertel, cunhado do Daniel Worcaro, recebeu do Daniel Worcaro, mas em nenhum momento o Jornal Nacional citou que esse mesmo Fabiano Zertel, a mando do Daniel Worcaro, depositou, deu de graça 3 milhões de reais na conta física do Bolsonaro para ajudar na sua campanha eleitoral de 2022 e colocou também na conta do Tarcísio 2 milhões. Dona Globo, mas não se preocupe não, que o que você mente ou omite, a gente vem aqui e escancara tudo. Por isso eu te peço, compartilha esse vídeo, vamos fazer a verdade ganhar da mentira. E vamos de rapidinho pra gente terminar. O Fabiano Zertel, que eu acabei de citar, ele trocou de advogado. O advogado dele agora é o mesmo advogado que defendeu o Bolsonaro no julgamento do golpe e decidiu que vai sim fazer também uma delação premiada. E tá todo mundo lá na Lagoinha morrendo de medo, inclusive o Carlos Viana. E falando nele, o PT solicitou o afastamento dele da presidência da CPMI e do INSS por conta do envolvimento dele diretamente com pessoas e empresas como a Lagoinha que são investigadas. Uma ação popular protocolada na Justiça Federal busca anular o repasse de 1,5 milhão em recursos de emendas PIX destinadas a ONGs da Igreja da Lagoinha. Foram emendas destinadas sem nenhum critério de transparência e sem a apresentação de nenhum projeto que possa mostrar para as contas públicas onde esse dinheiro foi aplicado. E falando em delação, a delação do próprio Daniel Worcaro ficará pronta e apresentada em até 3 semanas, depois será avaliada pela PF e pela PGR para saber se vai aceitar ou não a sua proposta de delação. A Polícia Federal encontrou em agosto de 2025, antes do Daniel Worcaro ser preso, uma minuta de despacho do Tribunal de Contas da União que pode indicar a interferência do Daniel Worcaro no próprio Tribunal de Contas. A minuta determinava que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão relacionada à instituição financeira. E aí olha só que coincidência, em dezembro de 2025, já após a primeira prisão do Daniel Worcaro, a defesa do Daniel Worcaro entrou com pedido no Tribunal de Contas da União, junto a esse ministro, Donat de Jesus, indicado pelo Centrão, homem de confiança do Arthur Lira, do Hugo Mota e do Ciro Nogueira, pedindo para ele interferir na decisão do Banco Central que liquidou o Banco Master. E que assim ele
ele até tentou fazer, mas desistiu depois porque viu que não ia ter amparo dos demais ministros do Tribunal de Contas por ser algo que também não possui amparo legal para o que ele fez. Para concluir, o show do rapper FBC no Lollapalooza exibiu no telão uma imagem, uma montagem do Daniel Vocaro abraçado com o Nicolas Ferreira. Mostrou também ele de frente pro jatinho milionário junto com o Nicolas, mesmo jatinho que o Nicolas fez várias viagens para o Nordeste em 2022 para fazer campanha pro Bolsonaro e que ele jura de pé junto que não sabia que era do Daniel Vocaro.